Senhor presidente. Então, não havendo impugnação, declaro aprovado. Tem pedido de preferência aí, né? Tem. Aqui já está? Aqui? Tá, tem 2 de vista, né? Que eu não sei se o desembargador saiu. Começa pelo de vista? Isso. Então, vamos começar aqui pelos pedidos de vista. Há um primeiro processo do PJE, é o 98, em que é uma apelação civil 010-615759.2017, em que é apelante José Alessandro Sidão Pinheiro e apelado do Estado do Ceará. E o julgamento o processo é da relatoria do desembargador, que não tem, né? Tarcílio, ou Tarcílio não, tá, desembargador Inácio, é porque esse está do segundo gabinete, o desembargador Inácio. É complicado. Então, iniciado o julgamento, o eminente relator votou no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo, após o que o desembargador Tarcílio pediu vista dos autos. Está em mesa? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero cumprimentar os integrantes desta Câmara, desembargador Fernando Chimenez, na presidência, desembargador Inácio, o doutor Procurador de Justiça, doutor Léo Prossar, o defensor público que está na sessão, o doutor? Doutor João Ricardo, meus cumprimentos, o advogado aqui presente, doutor Maurício, meus cumprimentos, servidores, doutora Nayana e demais presentes à sessão virtual. Força Pública, assistente técnico aqui das gravações. Senhor presidente, vou fazer apenas uma leitura, uma síntese bem rasa, mas, de qualquer forma, eu me aprofundei no voto do desembargador Inácio e o que me chamou a atenção foi um pedido de vista, uma citação de uma jurisprudência por ocasião da sustentação oral. Logicamente, eu tinha que pedir vista dos autos até para aferir aquela situação na qual o advogado de sua sustentação utilizou uma decisão, fez citação de um voto meu como sendo paradigma ao voto do eminente relator na presente apelação. Inclusive, tive com um advogado, com a parte, recebi, assim como é comum nos memoriais, né? Mas essa conclusão está assim escrita. José Alessandro Sidrão Pinheiro, servidor público estadual, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ocupando o cargo de oficial de justiça avaliador, hoje denominado analista judiciário, execução de mandatos, pretende o recebimento de pagamento de gratificação de atividade externa, GAE, no montante legal correspondente a 30% de seus vencimentos. Devido a problemas de saúde, deixou o demandante de exercer atividade externa e passou a exercer funções de analista judiciário, área judiciária, encontrando-se lotado na vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ocupando o cargo em comissão de assessor jurídico. Ocorre que a Lei Estadual 14.786 de 2010, que dispõe acerca do atual plano de cargos e carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário, disciplina em seu artigo 17 acerca da GAE, gratificação de atividade externa, que, abre aspas, os ocupantes do cargo de oficial de justiça avaliador, integrante da carreira SPJ-NM e os ocupantes do cargo de analista judiciário, atuando na área judiciária e exercendo efetivamente atividades externas de cumprimento de mandato, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, farão jus à gratificação de atividade externa instituída no percentual de 30% no vencimento base. A decisão na ação originária foi pela improcedência do pedido sob o preciso fundamento da vedação legal acima explicitada. Destaco que
quando da sustentação oral do patrono demandante, apelante, fez menção ao voto por mim relatado e aprovado à unanimidade por esta primeira Câmara, o processo 0054152/42/2020, que contempla caso totalmente distinto e que não serve como paradigma ao que ora se discute. Ali trata-se de servidora pública municipal, professora, que é readaptada a outra função por motivo de saúde, tendo cumprido os requisitos previstos em Lei Municipal 256 de 2000, com alteração dada pela Lei 1021, também municipal, faz jus à manutenção da progressão vertical pleiteada na inicial. Efetivamente, são pleitos que envolvem cargos e situações diferentes, sujeitos a regramentos diversos. A presente demanda, por explícita vedação contida no artigo 17 da Lei 14.786, não merece acolhida, por conseguinte, o apelo merece ser desprovido, razão pela qual, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito obrigado. Pois não, eu tinha votado já nesse processo? Não, né? Então eu também acompanho. Acho que eu tinha votado só provisoriamente. Acompanho Vossa Excelência. Então, negando o provimento ao recurso, à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Então, temos aqui um outro processo, um pedido de vista, também da relatoria do desembargador Inácio, uma apelação civil 314-84-59/2023, em que a apelante Jacinta Rocha e apelado município de Santa Quitéria. Iniciado o julgamento, o eminente relator votou no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo? Então, deixa eu ver aqui o negócio. Dentro do exposto, com esse apelo, não mostrar a ferramenta. Eu pensei que eu... Então eu vou adiar esse processo, trazendo a próxima sessão. Eu fiz uma leitura do seu voto, achei que era idêntico assim, ao meu pensamento, mas aí, salvo engano, era para dar provimento ao apelo de uma servidora, né, lá do município de Santa Quitéria. Porque está errado aqui. Porque eu entendi o provimento da apelação do município. Me permita aqui só, porque aí o desembargador Tarcílio tem uma dúvida aí, eu vou fazer uma leitura rápida aqui do... Porque aqui tá como se fosse... Não, na verdade, minha filha, é porque eu acho que esse PJE atrapalha, porque aqui está como, para mim, está como apelante Jacinta Gomes e apelado o município. Mas se você está dizendo que é o município... Está apelada a Jacinta Gomes. É porque aqui o PJE traz só o polo ativo e o polo passivo. Lá da origem. Porque eu me lembro muito bem desse caso, sabe, desembargador? Tanto é que eu nem me preocupei em fazer voto, porque eu estaria concordando com Vossa Excelência. Aqui no caso aí, como mudou, se o recurso é do município, eu estou negando o provimento. Exato. Mas eu quero só explicar aqui, porque tem uma decisão aqui do desembargador Tarcílio, que eu acompanhei na época, até passei o voto dele para ele, e que é contrário a esse entendimento. Então, eu quero só aqui pontuar, viu, desembargador Tarcílio, até... Na verdade, é um caso de uma professora, né, de Santa Quitéria, que ela tem
ela tinha direito àquela progressão por tempo de serviço, né? E, na verdade, veio uma legislação modificando o estatuto dos professores, e lá, nesse novo plano, eles tinham uma série de gratificações dos professores. Mas ela não está querendo nem questionando as gratificações que foram revogadas. Ela está querendo receber esse quinquênio dela, essa progressão horizontal, porque ela não é uma gratificação do magistério especificamente, mas de todos os servidores. Então, o município, na alegação dele, que foi também a que ele fez no processo do desembargador Tacílio, ele alega que isso foi revogado, né? Que essa gratificação foi revogada, que ela não tem mais esse direito. E, na verdade, ela continua tendo esse direito porque o que foi revogado foram determinadas gratificações do plano, ou melhor, do estatuto do professor, porque houve uma mudança, houve incorporações, houve outras coisas. Mas não atinge essa gratificação de tempo de serviço, que é uma gratificação estabelecida no Estatuto Geral dos Servidores e não dos professores. Então, é por isso que eu pedi vista do processo, talvez até por conta desse equívoco aqui, porque eu até já minutei um voto que vai entrar em pauta, no mesmo sentido do Vossa Excelência, né? Agora, quando eu vi aqui que o agravo, a apelação era dela e Vossa Excelência denegou, mas é do município. O PJE ele vai sempre trazer a ordem de quem ingressou com a ação, não importa quem ingressou com o recurso daí em diante. Mas aqui eu acho que é complicado, e eu até sugiro, desembargador Inácio, alertar que eu tenho feito isso no meu gabinete, alterar a autuação. Né? Mas aqui não está. Não, aqui o polo ativo é a Jacinta, que foi quem ingressou com a ação em primeiro grau. Não, o seu voto de Vossa Excelência está certo, mas a autuação... Que foi apelante, né? Ele é que é o apelante, ele é que deve estar aí no polo ativo, no recurso. O polo ativo está isso para você. No polo ativo, apelante, como ela, tá como a Jacinta. É como a Jacinta. Mas não, é no voto de desembargador. Mas eu sugiro fazer isso, porque eu acho que isso aqui, inclusive, não era para ser nosso, né? Eu mandava para a secretaria fazer, porque... O que está acontecendo agora na distribuição, eu de vez em quando... Pode deixar passar. Habeas corpus, processo do civil, eu digo, pode já sair do civil. E habeas corpus faz muito tempo que eu não tenho processo criminal, acho que eu nem sei mais. Pois é, mas olha, eu pedi aí que fosse feita a reautuação disso aqui, né? Para dizer que o recurso é do município. Porque foi isso aí, eu até transcrevi o voto de Vossa Excelência, mas fiquei aqui quando eu cheguei e vi isso aqui. Por exemplo, se fosse hoje, eu ia pedir vista de novo, por causa da autuação. Então, acompanho Vossa Excelência pedindo essa autuação. Senhor presidente, eu compreendi realmente o ponto que Vossa Excelência se refere aqui na ementa do voto que foi proferido. Qual foi a data aqui, presidente? Foi esse ano já, foi agora no mês de junho. Esse seu, né? É no item 3 da ementa, eu acredito que seja essa a questão discutida por Vossa Excelência. Porque, na verdade, o item 3, em síntese, ele aponta para uma gratificação que teria sido revogada, que seria específica ao magistério. E o entendimento de Vossa Excelência é de que essa lei se refere a uma regra geral para os servidores do município. Não, na verdade, o que eu estou mostrando aqui, desembargador Tacílio, é que essa servidora, essa professora, na verdade, houve uma mudança no estatuto do professor. Mas a gratificação que o município está alegando que foi revogada é a gratificação de
tempo de serviço, que não é uma gratificação específica do magistério, Sim, é uma exatamente. gratificação de todos. Mas aí estava no voto de Vossa Excelência e eu, inclusive, É acompanhei. exatamente isso. Mas quando eu recebi um assunto, inclusive, no sentido que eu estou votando aqui, acompanhando o desembargador Inácio, é também, no mesmo sentido, de uma decisão da terceira Câmara, da desembargadora Livramento. Né? Então, esse talvez se recita em 3 mesmo aqui. Né? É no item 3, exatamente. Quanto ao mérito, o adicional de tempo de serviço consiste em vantagem pecuniária devida, nos termos do artigo 68, tal da lei tal, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Então, referido dispositivo legal era auto-aplicável, Vossa Excelência disse, isto é, prescindia de regulamentação por outro ato normativo para produzir seus efeitos e estabelecia como único requisito para a concessão da lei vantagem, para a concessão de tal vantagem, o efetivo exercício do serviço público pelo prazo de 1 ano. Contudo, a superveniência da lei número tal, de 2009, expressamente revogou o seu artigo 50. Todos os incentivos e gratificações de leis ordinárias, caso do ano N, se destinavam aos profissionais do magistério. Então, no voto, eu estou refutando isso aí, e eu acho que até chegou meu voto aqui, mas chegou numa versão que eu não consigo abrir aqui no computador. Mas é exatamente nesse sentido, que o adicional para o tempo de serviço do município, para todos os servidores, também se aplica aos professores. É nesse Correto. sentido. Eu pediria vista dos autos É melhor, para aí poder ficar adequar, esclarecido isso. até porque Vossa Excelência está trazendo outro entendimento, outra abordagem, eu posso Exato. E verificar. vou, inclusive, remeter para Vossa Excelência, mesmo antes de entrar em pauta, a minuta desse voto. Muito obrigado, senhor presidente. Acompanhe o desembargador Inácio. Está pedindo vista. Ele tinha até acompanhado, mas diante da discussão, eu acho que é prudente que ele peça vista. Porque é o seguinte, é como o desembargador entendi o voto de Vossa Excelência, é que o quinquênio, o ano N, é referente a todos os servidores do município. Então, não poderia discriminar só as professoras, né? Uma gratificação que é só para a professora, ele pode até tirar, mas... Em tese, o desembargador Inácio estava ok. Né? Nesse sentido, estava mais fazendo a sua referência, uma questão de coerência. Claro, muito justo. Pronto, então, pediu visto do desembargador Tarcílio, adiado o julgamento. Eu vou agora para os processos de preferência. Há um processo aqui do meu gabinete, e eu não sei se a advogada que pediu isso, se ela está presente. É a doutora Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa. É uma apelação. Ela está online? Bom, então esse processo é a apelação civil 058-06-62.2000, em que a apelante, a Fundação Edson Queiroz, no estado do Ceará, e apelado o estado do Ceará. Eu também não sei se essa autuação está aqui correta. Trata-se de apelações interpostas. Não, mas o estado apelou também. Pelo estado do Ceará e pela Fundação Edson Queiroz. A advogada está presente virtualmente? Bom, então, como não está presente, só para a gente não perder tempo, eu vou proclamar aqui o resultado. Apelo do Estado, conhecido e desprovido. Apelo da autora, conhecido e provido. O outro pedido de preferência
o do número 26, esse era o 14 da pauta do PJE, e agora é o do número 26, também da relatoria do desembargador Inácio, é uma apelação cível, número 028-9608-48-2021, em que apelante Edson Leite Souza é apelado do Estado do Ceará. A ordem é essa mesmo, doutor? Todos vão vir pela ordem do início do processo. Eu só vou obrigar que o sistema vai ter... Desembargador... Esse mesmo. Bom, o advogado, doutor Maurício Bezerra, está presente? Pois não, doutor? Vossa senhoria está na sustentação oral em favor do Edson Leite Souza, né? Correto. Que é o apelante. Apelante. Ok, Vossa Excelência tem a palavra. Se não, se dispensar o relatório, pode iniciar a sustentação oral. Dispensa o relatório? Excelência, antes de mais nada, boa tarde. Dispenso o relatório para mais celeridade, que já foi lido por esse advogado. Pois não, doutor Maurício. Então, Vossa Senhoria pode iniciar a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Antes de mais nada, eu quero frisar que eu acompanhei esse processo desde o princípio, desde a instauração que o rapaz foi preso indevidamente, erro de judiciário, erro de policiais, erro do delegado, erro de muita gente que redundou na condenação desse rapaz. Sou advogado dele desde o princípio. Então, eu quero aqui aumentar excelente desembargador, doutor Fernando Luiz Mendes Rocha, presidente desta primeira Câmara de Direito Público dessa Corte Gigante, o excelentíssimo desembargador relator, doutor Inácio de Alencar Cortez Neto, os demais excessos desembargadores, que está aqui também o doutor José Tacílio, o excelentíssimo procurador de justiça, doutor Léo, que eu conheço há muito tempo também, a Defensoria Pública, através do senhor João Ricardo, a ilustríssima secretária, doutora Anaiana Rocha, serventuários aqui presentes, advogados e demais de sessão, a todos uma boa tarde. Trata-se aqui, senhores, de um recurso de apelação civil interposto por Edson Leite de Souza, visando parte da matéria decidida na reforma, ao meu sentido, da absurda e mal assinada sentença de D 10.334.299, proferida pelo juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, que julgou totalmente improcedente a presente ação indenizatória, por danos morais e danos materiais em desfavor da parte recorrida, o ente público, o Estado do Ceará. Representando aqui o recorrente nesta sustentação oral, por esse advogado aqui presente, Maurício Bezerra. Insurge a dizer a Vossa Excelência da subsistência do presente recurso civil para que este seja julgado totalmente provido nesta Corte Judicante no seguinte termo. Senhores embargadores, tenho a dizer-lhes que esta ação indenizatória por danos morais e danos materiais, movida em desfavor do Estado do Ceará, que foram jogados totalmente imprecedente, merece urgente reforma. A mal-assinada absurda sentença prolatada pelo juiz de planície. Haja visto porque resta claramente concebível o pedido indenizatório em virtude da responsabilidade objetiva do Estado do Ceará. Inclusive, no parecer do Ministério Público, ele não deu sobre a causa, mas ele citou a emenda e já botou que tem um caminho a seguir, que é a responsabilidade objetiva. Ceará, através de seus entes públicos, devido à injusta condenação. O rapaz foi condenado a 7 anos e 6 meses e da privação de liberdade do requerente, onde passou segregado injustamente por 2 anos, 3 meses e 25 dias, ou cronologicamente 846 dias esteve preso no ergasto indevidamente, ilegal, desde o dia 1º de dezembro de 2018 e absolvido no dia 17 de março de 2021, qual foi a sustentação nesse tribunal, e a real foi recebida no dia 25 de março de 2021, onde ficou comprovado nos autos o nexo causal entre o alegado na inicial e o evento danoso sofrido, que redundaram em consideráveis prejuízo ao patrimônio material do autor, de quem ficou segregado 2 anos dentro do cárcere privado. Ocorre que, mediante a prisão indevida e ilegal do recorrente, o fato gravoso transformou o limite da legalidade em conhecimento público, vindo mesmo no período em que esteve na enxóvia, além de danos morais, eu mesmo sofri também os danos materiais de grande monta, tais como ter perdido remuneração sem poder trabalhar nesse tempo todinho, esses 846 dias, como motoboy, entregador da sua moto, em que ficou na enxóvia, percebendo em média R$ 1.400, e também qualquer outra profissão ele podia ter exercido, bem como teve a sua motocicleta
de placas tal, modelo Honda X1060 Bros, ano 2017, de cor azul, apreendida e jogada ao relento no pátio do depósito público judicial da Delegacia Municipal de Caucaia, por 2 anos, 3 meses, 25 dias. Falei, mas eu tô aqui com a minha mãe foi. Que Meus primos, eu não vou sair daqui, não. Recebeu sua motocicleta em péssimo estado de conservação, ante o tempo dela presa no relento ao sol e chuva, no que, para recuperar, a pessoa desembolsar 3.780, e o juiz de pista disse que tinha que fazer perícia. Não cabe na mão do ser humano um veículo passar 2 anos, 3 anos, 25 dias, sol e chuva, não vai ter que gastar. Isso ele... deve ser entendida como objetiva, sendo exigida a presença somente do requisito concernente à conduta omissiva e comissiva, do dano e o nexo da causalidade entre ambos. Eis que, diante do arcabouço probatório, diz que não provou, nós provamos em juízo. Né? Restar a comprovada a responsabilidade do Estado, devido à injusta privação de liberdade do recorrente por erro grosseiro, gravoso do judiciário. E restou conhecida, bem como comprovado o nexo causal entre o alegado extrajudicial e o evento danoso sofrido, com base na teoria do risco administrativo, onde impera a responsabilidade do Estado em caso de má prestação de serviço público, no que deve ser entendida como objetiva, sendo exigida a presença somente do requisito concernente à conduta omissiva e comissiva pública, como foi dito. E o dano que aconteceu com o rapaz e o nexo da causalidade entre ambas. Na presente demanda, o recorrente provou o comportamento da atitude do ente estatal do ato ilícito pela sua prisão ilegal por longo 2 anos, 3 meses e 25 dias, ou cronologicamente 846 dias, preso no ergasto, indevidamente, na dependência da Casa de Privação Provisória de Liberdade, CPPL-4, enquanto custodiado da época se encontrava segredado, aguardando os trâmites processuais do suposto cometimento do qual, após o gravoso erro de apuração do delegado. Quando eu estive lá falando com esse delegado, quando a dona da casa viu que os traficantes era outro e não esse rapaz, doutor Maurício, depois que essa mulher aqui prestou depoimento, eu sei que ele não é dono daquela droga não, mas ele foi fazer alguma coisa lá. Pois ela foi falar, ele não teve a decência de não indiciar na minha cara, né? Aí, então, me encontrei com ela ainda desse tempo todinho, né? Aí, eu sei que você está tentando dar droga não, mas alguma coisa foi fazer lá. Pode que foi, Celó. O Ministério também devia ter pedido requisição, né? E o juiz pressionante. Aí foi a aprovação da absurda e indevida condenação que interposto o recurso de apelação crime fora pelo membro integrante da segunda Câmara Criminal de Justiça aqui do Estado, será sob a relatoria da eminente desembargadora Francisca Delineide Viana, falecida, ao qual estou muito parado na segunda vara criminal, ela e o outro promotor que eu estou lembrado agora, o nome dele, né, que era muito rígida, mas viu os fatos que o Fiestão, rapaz, foi absolvido. Vejam, doutor desembargador, porque tal situação, tratando de uma prisão ilegal e indevida por falta clara de apuração dos fatos pelo agente público estatará, a certeza do dano moral e material é dada pela própria existência do ato ilegal. Resta patente que ficou comprovado nos autos o nexo causal entre a falha e em virtude dos vícios da prestação de serviço público, de sua responsabilidade pelos agentes públicos da Polícia Militar. Levaram um pinote, entraram numa rua, sabe que o rapaz correu dentro da casa, aí foram a casa que lá estava aberta, e disseram que o capacete dele estava lá dentro, ele era o dono da droga. Eu disse que se eu fosse advogado desses camaradas, minha agenda estivesse lá, eu corresse para comprar um cigarro ali, eu ia ser preso porque minha agenda está lá, cadê o nexo da causalidade? Né? Aí, policiais militares, tanto que eu levei para essa audiência, 174 perguntas. Né? Da investigação e diligência policial civil mal realizada na distrital, e Ministério Público e juiz processante, agente público do Estado do Ceará. Eis que, diante do arcabouço probatório colhido nos autos, restará a responsabilidade do Estado ante o desserviço de seus agentes, né? E devido à injusta privação de liberdade do requerente. É fato antinatural, senhores, a prisão ilegal do requerente e para seus familiares. Por óbvio, uma das maiores dores que o ser humano pode ser acometido, e é de injustiça que o leve ao ergástulo, em uma circunstância tão violenta, humilhante, inesperada e evitável, bem como o gente foi jogado ao bojo da prisão insalubre, correndo risco de vida à própria sorte, ante as organizações de facções criminosas existentes dentro dos presídios. E aqui eu já veio com gente que foi morta dentro, o Estado foi condenado a pagar. Né? Senhores desembargadores, houve uma prisão ilegal, indevida, de um indivíduo supostamente protegido pelo Estado, que teve que ficar enclausurado na prisão lotada em saúde por 2 anos, 3 meses, 25 dias, 846 dias, indevidamente, na dependência da Casa de Privação Provisória de Liberdade, CPPL-4, por conta encarcerado. Fiz que de uma guia de prisão ilegal, indevida do recorrente, o recolhimento ao cárcere correu o risco de vida e poderia até representar um passaporte para a morte.
fato corriqueiro de morte em nossos presídios, prisões do Estado, efetuadas por facções criminosas, resultando em constituições de liberdade, restando clara eficiência do serviço prestado pelo ente estatal promovido por seus entes públicos. No Brasil, o resultado do Estado, em regra, é objetiva, seja independente de comprovação do dolo ou culpas, enquanto é previsto na Constituição. E está tudo provado nos autos, o juiz errou. Aqui fica bem claro que, pela que não se desconhece, que a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6, estabeleceu que a responsabilidade do ente público tem natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, exigindo para seu reconhecimento os seguintes requisitos: A, ocorrência do dano, houve. B, ação ou omissão administrativa, policial militar, policial civil, promotor, etc. Existência do nexo causal entre o dano e a ação administrativa também houve. A ausência de causa de excludente de responsabilidade civil. Aí vai o artigo 37, a administração pública, direta ou indireta, e qualquer poder da União, do Estado, Federal e do município, obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e também o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestador de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes dessa qualidade causarem a terceiro, assegurando o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo, culpa tal. Pois bem, no caso em tela, restou configurado a má prestação de serviço do Estado, posto que a alegada em virtude do equívoco prisional pelos agentes da Polícia Militar, equívoco da investigação que foi mal sucedida, diligência policial civil mal conduzida e realizada na edital. E o Ministério Público devia ter mandado os autos para voltar a pesquisar melhor. E não, foi logo denúncia. O juiz processante, agente público do Estado de Ceará, que levou à prisão indevida do recorrente e, consequentemente, ocasionou sua perda laboral, entretenimento familiar e social, resultando muito embora não pretendido ou desejado pela sua administração. Fez nascer a obrigação reparatória devida por violação do dever objetivo do cuidado imposto especialmente pela legislação pátria. Isto nos informar que não concluiu bem o juiz fazendário singular e, ao arrepio da lei, diante do acabouço probatório colhido no auto, onde resta comprovado a responsabilidade do Estado, devido à injusta privação de liberdade do requerente, estou reconhecida como bem cobrado nexo causal entre o alegado na inicial e o evento danoso, fatos comprovados. Assim, é com base na teoria do risco administrativo, a responsabilidade do Estado, em caso da má prestação do serviço público, deve ser entendida como objetiva, sendo exigida a presença somente do requisito concernente à conduta, omissiva e comissiva, o dano e o nexo da causalidade. Além disso, o Estado de Ceará não apontou possíveis supressores da responsabilidade, alegando apenas inexistência de responsabilidade civil, ligando algumas emendas aqui, que diz que não paga a pessoa que é absolvida, enquanto eu lotei aí, nos autos 6, tem 7, 8 emendas aqui de juízes que, nesse caso, entenderam que deve o Estado responder. Então, ressalte que o autor foi preso injustamente em decorrência de falha do serviço prestado pelo Estado, que não procedeu correta identificação do pessoal, que praticou os crimes de droga e a pretexto no dia e hora da prisão, indevida do recorrente, e que nesse dia os agentes da Polícia Militar levaram um pinote, eu fui até no banco lá, o seu caso onde aconteceu, levou um pinote, dos reais traficantes que moravam no âmbito da casa da rua Manuel Branco, de frente ao 267, e Parana Calcaia, chama-se lá Aldeia, fui lá presenciar, que fugiram pela porta dos fundos, no manguezal, e os policiais, sem outra alternativa, prenderam o recorrente, que lá não morava, não tinha casa alugada, não morava nada, apenas estava parado em frente. Nada tinha a ver com as drogas e a pretexto que se encontrava lá. Nesse sentido, senhores, veja alguns comentários aqui: apelação civil, direito constitucional, administrativo, ação de indenização, dano morais, responsabilidade objetiva do Estado, do Rio de Janeiro, forma do artigo 37, prisão temporária indevida do autor, vou até diminuir um pouquinho, apelo que deve ser provido, posto que demande, foi preso, encarcerado por horas, com ampla repercussão na mídia, com base em equívoco da autoridade policial, violação do direito fundamental à liberdade e à dignidade da pessoa humana, dever de indenizar. Esse aqui do embarque do Rio de Janeiro, parcial, doutor César Augusto Rodrigues Costa, 15 de 6 de 2001, 17ª Vara Civil. Apelação civil, responsabilidade civil do Estado, prisão indevida, condenação do Estado ao pagamento de danos morais, pedido de redução do quanto? Todos meus. Indenizatório. Possibilidade. Montante fixado deve atender o grau de lesidade, conduta e os precedentes da Câmara, necessidade e tal. Aí vamos lá embaixo. O apelado fez jus à indenização pelo período do tempo em que permaneceu preso, por quanto demonstrada a ocorrência de prisão indevida por erro cometido pelas autoridades judiciárias e policiais por sua conta de identificação. Isso aqui também é lá do Tribunal de Justiça do Paraná, relator desembargador Rogério Lima, e isso é de 15 de março de 2021. E aqui também trago do Estado de Ceará. Emenda, apelação em civil, constitucional, administrativa, indenização por danos morais, erro da identificação do autor dos fatos criminosos, fato incontroverso, dano moral, ocorrência, negligência dos agentes estatais, responsabilidade civil do Estado, dever de indenizar, honorário vicatício, perda do objeto, apelação do Estado não conhecida, apelação do autor conhecida e provida, Tribunal de Justiça de Apelação,
o processo 019-3725, de 55 de 2013, relator desembargador Antônio Aberlado Benevides Moraes. Tem outra aqui, senhor. Doutor Maurício, só para alertar, 1 minuto e meio. Tem 2 minutos, Nossa, 2 minutos. Aí aqui, ementa, institucional civil, administrativo, que vem aqui também, foi dado também da mesma forma pelo desembargador Francisco Gleides Pontes, da 2ª Câmara de Direito Público igual. Tem outra aqui também, dado pelo Francisco Gleides Pontes também. Então, assim, não podemos aceitar a falácia de que há na jurisprudência, como diz o procurador de Estado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentando que o fato do autor ser preso em flagrante ou preventivamente e posteriormente ser ouvido por falta de prova, não gera direito de indenização. Como é que pode? Pergunto, em qual mente do homem mediano prospera e aceita até de uma pessoa ficar enclausurada por 2 anos, 3 meses e 25 dias, do que 845 dias, no ergasto, né? Sofrendo todos os infortúnios da vida, no lapso temporal em que ficou segregado, depois ficar por isso mesmo, o que não gera uma indenização? Pergunto. Aí, desculpa até eu frisar aqui o nome de todos, né? Pergunto, quem deseja ficar no lugar dele? Policial, delegado, promotor, juiz, advogado, passar 840 dias preso, se é absolvido e achar que não lhe gera uma reparação, quando restou indevidamente comprovada a responsabilidade objetiva do Estado, no caso concreto, relativamente ao dano moral, porque resta demonstrada a ocorrência do fato administrativo, prisão irregular do apelante, dano, constrangimento, ofensa a honra subjetiva, do nexo causal, que é o dano sofrido pelo apelante decorreu do equívoco prisional pelos agentes da Polícia Militar, equívoco da investigação, dirigente da Polícia Civil. Portanto, senhores desembargadores, estou terminando. Diante de todo exposto aqui, é visível, venha, a necessidade da reforma de tal absurda e malsinada decisão de improcedência da ação. Diante do exposto, confiando nos empates, diante do exposto, confiando na imparcialidade ímpar que é peculiar desse nobre e honrado desembargadores desta primeira Câmara de Direito Privado do Estado de Ceará, a presença de sentença prolatada previsto, que claudicou forte e improcedente, que certamente, sem sombra aqui, nessa seara, não terá aberga a manutenção de tal julgado monetário. Isso será julgado procedente para recurso de apelação. Doutor, o tempo de Vossa Senhoria já encerrou, viu? O desembargador Inácio tem a palavra. Vai falar, doutor? Excelência, o Ministério Público, normalmente, nesse caso, ele não entrou no mérito, mas ele reconhece o direito, né? Em nome da reconhecemos o direito de haver principalmente os danos morais, né, sejam reconhecidos. Então, o Ministério Público acha que sobre o valor do caso de atribuído não deve ser observado, mas que o valor de danos morais sejam concedidos à parte. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a examinar. Em síntese, o autor narrou que foi preso indevidamente por policiais do Raio 2, em Calcaia, no dia 1/12/2018, por suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido condenado pelo juízo de primeiro grau a 7 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo-lhe denegado o direito de apelar em liberdade e declarando o perdimento do bem apreendido de sua propriedade, notadamente uma motocicleta, placas POG 4771 Ceará, marca modelo Honda NXR 160 Bros ESDD, ano 2017, modelo 2018, cor azul, código Renavan 11 40 36 53 36 e da quantia de R$ 135, que alega ter adquirido de forma lícita. A controvérsia em questão tem por objetivo verificar se há possibilidade de responsabilizar o ente estadual apelado, imputando-lhe o dever de indenizar pela prisão tida como ilegal do apelante por 846 dias, diante de sua posterior absolvição na ação penal por insuficiência de provas. Inicialmente, evidencio que o juiz ACO, em sua decisão, julgou improcedente o pleito autoral por não constatar qualquer ilegalidade do ato dos agentes da administração pública em efetuar a prisão do ora apelante, bem como por existir elementos que comprovem os danos que este alega ter sofrido. Segue o trecho da sentença discutida, ID 10.33.42.99. A prisão em flagrante do autor, naquela época, estava intrinsecamente associada com as circunstâncias do caso em apuração, o que justificou a ação dos policiais naquele momento investigativo, com posterior oferecimento de denúncia.
Nesse diapasão, não vislumbra qualquer irregularidade do procedimento, da abordagem policial e até a absolvição pela sentença, visto que a autoridade policial agiu no estrito cumprimento do dever legal, inexistindo suficiente demonstração de algum agente público ter incidido na responsabilização prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Dessa forma, é forçoso insistir que o requerente não se desincumbiu em demonstrar os pressupostos da respectiva indenização, circunstância que desautoriza qualquer condenação neste campo, por completa ausência de elementos que comprovem os danos supostamente sofridos pelo mesmo. Chegou a ser intimado. Por assim entender, julga improcedente a pretensão autoral e extingue o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487.1 do CPC. Aqui foi a decisão do magistrado. Assim, compete-me aferir a caracterização ou não da responsabilidade civil do Estado em caso em tela. O artigo 5º, 75 da Constituição Federal prevê que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado em sentença. Além disso, o artigo 37, parágrafo 6º, da Carta Magna estabelece que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e do direito privado, prestador de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados em seus agentes. Eu não vou repetir, porque o senhor já tem conhecimento. Portanto, a responsabilidade objetiva do Estado encontra fundamento na teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado é gerada diante da configuração dos pressupostos da conduta do dano e do nexo causal, havendo ainda a incidência de causas excludentes da responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, e o fato exclusivo de terceiro. Aí aqui eu cito Mateus de Carvalho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, também não vou poupar o senhor da leitura. Vejamos o que assegura a jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça a respeito do assunto. Aqui eu destaquei um acórdão da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, órgão julgador, 8ª vara da Fazenda Pública, data do julgamento 2/6/2019, data do registro 6/2/2019. Vou só a parte negritada. Direito brasileiro, no direito brasileiro, é o item 3. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado em regra, é objetiva, independentemente, portanto, da averiguação do dolo, culpa do agente público causador do dano. Daí, tal sorte, se mostra imprescindível a comprovação do ato do dano causado e o nexo causal entre a atuação do agente público e o evento danoso, artigo 37.6. Aqui também tem outra, essa daqui foi do desembargador Paulo Ponte. A outra, da desembargadora, no mesmo sentido, o dano material e o nexo causalidade ensejando a responsabilidade objetiva do Estado. Também Maria Iraneide Moura Silva, 8ª vara da Fazenda Pública, julgado em 6/2/19, data de registro 6/2/14. Discorrendo sobre o tema, também eu cito José dos Santos Carvalho Filho, que explica o seguinte, vejamos o destaque. O Estado causa danos a particulares por ação ou omissão, quando o fato administrativo é comissivo. Podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos. O fato administrativo, o dano, o nexo causal. José Carvalho dos Santos, Manual de Direito Administrativo, São Paulo, ata 2016, página 597. Ora, é indiscutível que a prisão de uma pessoa inocente é situação apta a lhe causar intenso sofrimento e constrangimento, que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana. No entanto, para que o Estado seja responsabilizado por isso, com a imposição de reparação do dano causado, é indispensável a existência de um requisito que antecede ao dano, ou seja, o fato administrativo, isto é, a conduta ilegal. Sucede que a prisão preventiva, a qual o recorrente foi submetido, está amparada no artigo 5º, 61 da Constituição Federal, que assim dispõe. Aí eu cito aqui o artigo 5º, nessa perspectiva de discorrer sobre a responsabilidade por o ato jurisdicional cautelar, Sérgio Cavalieri Filho leciona que, tratando-se de ato jurídico típico, a mera absolvição por falta de prova não enseja a responsabilização do Estado, havendo a necessidade, portanto, de que haja comprovação do erro judicial, do abuso de autoridade e da ilegalidade do ato, uma vez que não se pode considerar como ilícito um ato praticado no regular exercício do direito, respaldado no artigo 5º, 61 da Constituição Federal, conforme se depreende do abraço. Aí eu descrevo aqui o que ele disse, que o senhor já tem. Ocorre que, em caso, conforme estou demonstrado, não houve ilegalidade na conduta dos agentes estatais,
os quais agiram dentro daquilo que ele se esperava, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, o que exclui a responsabilidade estatal, conforme entendeu o juiz singular. Além disso, da análise dos autos, depreende-se que a prisão em flagrante do recorrente foi praticada por conduta legítima dos agentes públicos, pois agiram para averiguação de ocorrência de atos ilícitos diante da constatação de atitudes suspeitas do apelante, ao adentrar rapidamente em uma casa de desconhecidos após avistar a polícia, o que culminou em diligência realizada em um imóvel vizinho, onde foi encontrado o capacete do recorrente, próximo a um fogão que continha sacos plásticos para preparação de droga, balança de precisão, tesoura, frascos contendo pó branco e trouxinhas de cocaína, além de ter sido constatado que a moto que pertencia ao recorrente estava estacionada em frente a este local. Tais fatos demonstram a existência de indícios de materialidade e de autoria delitivas, inexistindo nos autos provas de que a prisão da parte autora, ocorrida em estrito cumprimento do dever legal pelos agentes públicos, tenha se dado de forma ilegal, com abuso por parte destes, não sendo, portanto, indenizável. Nesse viés, de acordo com os fatos narrados, e ainda em observância ao conteúdo probatório evidenciado nos autos, não constata uma conduta abusiva ou ilegal a ser imputada ao Estado. Ressalto também que a prisão em flagrante e o indiciamento do apelante, naquela época, estavam intrinsecamente associados às circunstâncias do caso, imputado, o que justifica a ação dos policiais naquele momento investigativo, sendo objeto de denúncia posteriormente. Dessa feita, vê-se que no momento da denúncia realizada pelo parquet, existiu indícios de autoria delitiva que posteriormente não foram confirmados. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a prisão cautelar devidamente fundamentada e nos limites legais não gera direito à indenização em face de posterior obstrução por ausência de provas precedentes, agravo regimental no ARESP 785-410, Rio de Janeiro. Relator o ministro Benedito Gonçalves. Primeira turma, julgado em 16 de 2 de 2016. Nessa diapasão, não visualizo qualquer irregularidade no procedimento, pelo contrário, entendo que a autoridade policial agiu no estrito cumprimento do dever legal, inexistindo a suficiente demonstração de que algum agente público tenha incidido na responsabilização prevista no artigo 37(6) da Constituição Federal. Aí aqui eu cito um precedente do Superior Tribunal de Justiça, que diz, não se configura a alegada ofensa ao artigo 1022 do Código de Processo Civil, 2005, uma vez que o Tribunal de Origem julgou integralmente a lei e solucionou de maneira amplamente fundamentada a controvérsia, em conformidade com o que foi apresentado. Conforme consta no acordo recorrido, não há eventual irregularidade ou vício naquele procedimento, uma vez que a atuação policial agiu no estrito cumprimento do dever legal, assim reprises. Não existe suficiente demonstração de que algum agente público tenha incidido na responsabilização disposta pelo o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. STJ, recurso especial, RESP, 1790-019, São Paulo, 2019-0012-8940, relator ministro Herman Benjamin. Data do julgamento, 26 de 03 de 2019. Segunda turma, data da publicação, DJE, 28 de 5 de 2019. Nessa esteia, observando o entendimento firmado nesta primeira Câmara de Direito Público, que corrobora com o que fora delineado acima. Vejamos o destaque. Aqui tem um acórdão da palavra do desembargador Teodoro Silva Santos, que é a parte negritada. Apesar da superveniente absolvição do recorrente, não restou demonstrado nos autos o abuso ou ilegalidade praticado pelo Estado do Ceará na prisão do promovente, capaz de ensejar indenização por danos morais, precedente do STJ e TJCE. Relator, desembargador Teodoro Silva Santos, apelação civil 02760880, 79/2020 Primeira Câmara de Direito Público, data de julgamento 21 de 3 de 2022, data da publicação 21 de 3 de 2022. Tem aqui outro, a da lavra do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, a parte negritada. Ademais, a ação penal foi proposta em decorrência da existência de indícios suficientes da participação da apelante, tendo sido recebida pelo juiz de direito, o qual deu regular prosseguimento à execução penal. 4. A posterior absolvição da autora não tem um condão de ensejar o dever estatal de indenizar, pois, como é atribuição do Estado realizar a persecução penal, esta apenas pode ser responsabilizada caso haja demonstração do abuso do poder ou arbitrariedade, o que não se verifica na espécie. Processo aqui é da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, apelação civil 01000538, 80/2019, 8,
06001. Primeira Câmara de Direito Público, data do julgamento, 13/2/2023. Data da publicação, 13/2/2023. Tem mais um aqui, que é da relatoria do eminente desembargador José Tarsilo Souza da Silva, que é constitucional, apelação civil, a parte autora, ação de indenização por danos morais, sentença de improcedência, alegação de ilegalidade na prisão preventiva do autor, decretada durante o processo criminal, que respondeu por suposta prática de tentativa de homicídio. Absorção posterior, dano moral, inocorrência, constituição devidamente fundamentada, autor que teria mudado de endereço e não teria comunicado o novo endereço ao juiz criminal, risco de fuga, constituição que não teve duração excessiva, processo criminal que transcorreu regularmente, alegação de comprovação da inocência do tribunal do júri, íntima convicção do jurado, alegação do apelante que sofreu agressões no momento da prisão, não comprovada, artigo 373(1) do CPC, recurso conhecido e desprovido de sentença confirmada, com a fixação de honorários recursais. Isso aqui é o emenda em cima. Aqui esse foi julgado, é a apelação 02-14-305-91-2022-8-06001, relatoria de José Tarsilo Souza Silva, Primeira Câmara de Direito Público, data do julgamento 13/3/2023, data da publicação 13/3/2023. Além disso, entendo que o tema de responsabilidade não se pode presumir nexo causal, pois este há de ser comprovado por prova idônea, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Impede salientar ainda que inexiste dos autos qualquer documento apto a comprovar erro judiciário ou equívoco administrativo, uma vez que todas as decisões daquele processo criminal encontram-se com a devida fundamentação, IDs 10, 33, 42, 59 e 10, 33, 42, 65. Por fim, o juiz de primeiro grau também ponderou de forma acertada que não merece amparo a pretensão do ator, hora recorrente, ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 37.800, de R$ 3.780 referente à alegada perda da renda que oferiria como motoboy e ao aduzido gasto que realizará para a recuperação de sua motocicleta, respectivamente, uma vez que não foram anexados aos autos quaisquer documentos que comprovem tais alegações. Conclui-se assim que a decisão do juiz Acó não merece reforma, uma vez que se descaracteriza a responsabilidade estatal pelo fato objeto da demanda, não sendo gerado para o apelado o dever de indenizar. Major o percentual dos honorários advocatícios habitados em desfavor do apelante, vencido para 15%, incidente sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da manutenção de suspensão de sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, o que faço com arrimo nos artigos 85, parágrafo 11º, combinado com o artigo 98, parágrafo 3º, ambos do CPC. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, mas para negar provimento, mantendo inalterado todos os termos da sentença guerreada. É como voto, senhor presidente. Desembargador Tarsilo. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos renovados aos eminentes pares, novamente ao doutor Maurício Bezerra, pela sustentação. Cumprimento Vossa Senhoria. A questão trazida nos autos, ela, com frequência, permeia a nossa atenção e os casos que são apresentados são diversos. Não posso dizer que existe um padrão exclusivo onde você possa definir através de uma determinada decisão que aquele caso se assemelhe aos demais. Inclusive, existem outros casos de minha relatoria e também do desembargador Fernando e de outros membros das câmaras de direito público, reconhecendo um nexo de causalidade, abuso excessivo, prazo, absorção, enfim, que justificam, em algumas situações, o reconhecimento do dano moral ou material, dependendo da situação. No caso sob exame, muito bem relatado aqui pelo desembargador Inácio, não obstante todas essas circunstâncias muito bem apresentadas pela defesa, e o que chama a atenção, em princípio, é o fato dele, dos 846 dias, se não me engano, acho que foi esses dias que o recorrente teria permanecido sob o claustro, né? Até a sua absolvição final, ou acho que acredito por insuficiência de provas. Mas o que me faz
seguir o raciocínio nesse momento é que não há nenhuma comprovação, como o relator explicou, de um erro de conduta dolosa ou excesso ou abuso de poder por parte da administração na condução do feito. Não vou entrar nem no mérito da questão do que levou o juiz a absolver em primeiro grau, mas o fato é que todas essas decisões foram fundamentadas, foram objeto de recurso. Eu não tenho informações aqui com relação a habeas corpus, mas que perdurou todo esse tempo, culminando com a conclusão que chegou o juiz de primeiro grau pela absolvição por insuficiência de provas. Segundo grau. No segundo grau, não é isso? No segundo grau. Foi no primeiro grau, no segundo grau. Obrigado, doutor Maurício. Mas de forma que, também de qualquer forma esclarece, mas que entende pela absolvição. Mas eu não consigo superar essa situação de compreender, e nem há provas, como o juiz de primeiro grau apresentou, de que a conduta administrativa, né, como o doutor Maurício sustentou na sua preleção, o risco administrativo, de forma a justificar a responsabilização do Estado e, por consequência, né, por consectário lógico, responsabilização por dano moral ou mesmo material. No caso aqui, pela ausência de informações precisas que justificasse o dano no veículo do apelante. Então, sendo mais sucinto nessa abordagem, eu entendo que não merece prosperar o recurso pelas razões expostas pelo eminente relator. Em razão disso, eu acompanho. Senhor presidente, é como me manifesto. Pois não. Doutor Tarcílio, agradeço. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a brilhante sustentação oral feita pelo doutor Maurício Bezerra, né? O seu entusiasmo e a sua indignação, porque realmente todos nós ficamos indignados quando uma pessoa fica presa por um período, seja lá o qual for, de forma injusta. Mas essa decisão... Hein? Alô? Desculpa. É porque minha esposa está aquele problema da... Certo. Não, porque eu pensei que Vossa Excelência estava falando alguma coisa aqui. Pois não. Poção. Bom, então... Então, como disse aí o desembargador Tarcílio, o desembargador relator, há casos diferentes. Eu até confesso, doutor Maurício, que uma das primeiras vezes que eu julguei um processo desse naipe aí, vendo essa jurisprudência do STJ, eu me choquei. Eu me demorei para aceitar esse tipo de coisa, né? Mas é uma matéria difícil, uma matéria que a gente tem que ver cada caso. Esse aqui, por exemplo, ele foi absolvido por insuficiência de prova, né? Já teve casos mais graves aqui, que foi a inexistência do ato, né? A inexistência de autoria, né? Pessoas aqui teve, eu acho que, não sei se foi eu que julguei, mas de um caso que uma pessoa passou não sei quanto tempo preso, com um processo parado, sem andamento, sem nada, e, na verdade, foi comprovado que essa pessoa nem estava no local, né? E, aliás, era acusado de um crime grave, né? Inclusive, salvo engano, crime contra a liberdade sexual, que é uma coisa que, além de denegrir a imagem da pessoa, né, que é acusada desse tipo de crime, se ela passa tanto tempo sem poder resolver o seu problema, isso aí, às vezes, impede até que a pessoa volte a ter uma atividade na vida profissional. Mas aqui, nesse caso... Mas aí nós não podemos, assim, porque há uma prisão preventiva e depois você foi absolvido, a prisão não preencheu. Seguinte, desembargador. Houve uma prisão em flagrante. Eu não estou fazendo... Dizendo se o flagrante foi correto ou não. Né? Mas eu dizendo que o flagrante, como foi feito, não houve irregularidade, porque ele correu para dentro da casa e tinha isso dentro, moto, tudo isso. Quando ele foi lá, o delegado instaurou um promotor de justiça, que tem responsabilidade, denunciou e acompanhou. Não é? Agora, só nessa ação, aí quando foi ser julgado pela segunda, já por a desembargadora de relatora, foi que ele foi absolvido.
Mas até aí, Até na primeira instância ele foi condenado. foi 7 anos e tanto. Eu digo, a razão disso, eu acompanho o voto do eminente relator. Então, a Corte, a unanimidade, conhece do apelo, mas para negar provimento, nos termos do voto do relator. Outro processo. Muito obrigado, Excelência. Não, Que doutor. debatendo e É claro, entendendo. e Mas vossa... o que o senhor falou que é muito complicado, que a advogada estivesse aqui hoje, eu botei num caso aí que o cara passou 13 dias preso, vamos receber 80 mil reais. Preso. Desembargadora Lisete. Lisete. Ok, doutor, vamos seguir Obrigado, aqui, doutor. porque a pauta está extensa. Agora é o número 82 da pauta do PJE, apelação, um agravo de instrumento, número 3.462-24, em que é agravante, né, o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, é agravado José Pedro Roberto Lima. Quem pediu sustentação lá foi a doutora Fernanda Molina Schneider, né? O Schneider. Ela está visualmente, a doutora? Estou presente, doutor. Pois não. Então, eu indago de Vossa Senhoria se dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, doutor. Então, pode iniciar a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Tá bem. Boa tarde, excelências. Na pessoa do desembargador relator, eu estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores desta Câmara, ao membro do Ministério Público, servidores e advogados aqui presentes. Os doutores, tenho certeza que já possuem amplo conhecimento sobre essa causa, né, tendo em vista que já julgaram outros 3 recursos na lide entabulados, né, entre o menor José Pedro e o ISEC. Dessa vez, doutores, o agravo interposto pelo ISEC busca reverter a decisão que deferiu a modulação da tutela de urgência e abarcou aí alguns outros acompanhamentos médicos, insumos, equipamentos e fórmula alimentar também, tudo conforme a prescrição médica. Acontece, excelências, que o José Pedro ele possui diagnóstico de doença rara, a atrofia muscular espinhal do tipo 1, e tem indicação médica para receber tratamento home care, ou seja, ele precisa de acompanhamento em casa por médicos especialistas, ele precisa realizar terapias multidisciplinares especializadas também, além de se alimentar de forma especial, já que, infelizmente, a doença enfraquece a deglutição do menor. Além disso, ele também precisa receber cuidados corretos, já que faz uso aí de equipamentos que auxiliam na sua respiração. Todo esse acompanhamento, excelências, é feito, como eu disse, em regime de home care. Alguns dos itens aqui que eu acabei citando, como, por exemplo, a fórmula alimentar, foi objeto, então, do pedido de modulação da liminar feito em primeiro grau. Essa liminar, ela foi deferida inicialmente, né, pelo juízo de origem e foi confirmada, inclusive, por vossas excelências, quando do julgamento do agravo, o primeiro agravo que foi interposto pelo ISEC, também buscando derrubar a liminar inicialmente concedida, que aqui eu cito, o número do agravo é 31032, dígito 44.2023. Os doutores já se posicionaram nesse processo. Essa nova prescrição, excelências, indica que o menor precisa de tratamentos e acompanhamentos que são decorrentes aí do home care que já vem recebendo. Então, a obrigação do plano de saúde em fornecer esses tratamentos para garantir a saúde do menor, como mencionei, já foi reconhecida por vossas excelências. Então, o José Pedro ele é beneficiário do plano de saúde SEC. A jurisprudência, inclusive, já emanada por esta Câmara, é uníssona em reconhecer a obrigação de fornecimento de tratamentos aos beneficiários, ainda que não constantes no rol do ISEC, justamente por quê, doutores? Porque ao ISEC é aplicado as leis do plano de saúde. Então, doutores, considerando que um tratamento pela metade é inservível para a criança, observando que o tratamento especializado ele
é adequado e ele possui o condão de reduzir o risco de mortalidade, é evidente, então, que todo o tratamento prescrito ao menor é de extrema imprescindibilidade. Então, por todos esses pontos que eu acabei de expor aqui aos doutores, tudo que consta no processo também, no bojo processual, somado ao entendimento desse tribunal de que o ISEC, que ao ISEC se aplica as leis destinadas ao plano de saúde, né, e que já reconheceu o dever desse plano em fornecer o tratamento home care ao José Pedro, sem maiores delongas, a fim de dar maior celeridade ao julgamento deste dia, a parte agravada pugna pelo não provimento do presente recurso. Muito obrigada pela atenção, uma ótima tarde de trabalho, doutores. Pois não, parabéns por sua sustentação oral. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Tarcísio. Muito obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Renovo as saudações. Agora a doutora Fernanda Molina, mesmo de forma virtual. Como ela falou, esse já deve ser, eu acho que é o terceiro, é o quarto processo sobre a situação que envolve a criança, José Pedro, inclusive com decisões desta Câmara, né, tanto em outros agravos de instrumento. No caso em questão, sendo apenas mais resumido, trata-se de um agravo de instrumento contra a decisão do juiz de origem que estendeu, ampliou o tratamento que o menor necessitava. Em razão disso, o ISEC agravou dessa decisão pelas próprias razões expedidas aí no relatório feito pela advogada por conta da sua sustentação oral. Então, senhor presidente, eu vou fazer a leitura apenas da proposta de emenda, que está assim descrita. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de adequação do tratamento requerido pelo ora agravado, determinando ao demandado que forneça o tratamento requerido pela parte autora e o acompanhamento listado em laudo médico custeando a manutenção do vínculo terapêutico conquistado com profissionais que já o atendem, observada a categoria do respectivo plano de saúde do autor. Apesar da Lei 16.530, de 2018, que dispõe sobre a organização do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, prevê em seu artigo 43, inciso 8, que, abre aspas, estão excluídos da cobertura da assistência à saúde do ISEC todos os serviços não constantes do rol ISEC e os seguintes procedimentos. Inciso 8, fornecimento de remédios, salvo em regime de internação. E realização de procedimentos não cobertos pelo rol, fecho aspas. Vislumbra-se que tal disposição representa clara afronta aos direitos do contratante. 3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as entidades de autogestão, tal como o ISEC, estão sujeitas às normas de lei de planos e seguros privados de assistência à saúde, Lei 9.656 de 1998, devendo custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto não podendo limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir a saúde ou a vida do contratante. Número 4. Na hipótese, trata-se de infante beneficiário do ISEC que postulou pelo fornecimento de insumos e terapias para tratamento de moléstia grave, tendo restado comprovado que o tratamento cuja ampliação foi pleiteada destina-se ao tratamento da mesma moléstia, qual seja atrofia muscular espinhal tipo 1, CID G12,0, decorrendo o pedido da necessidade de complementação do tratamento inicialmente requerido no feito, em face da nova avaliação do estado de saúde do paciente, não configurando alteração do pedido, mas mera adequação do tratamento que
de saúde ao pleno atendimento da causa de pedir, precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 5. Mostra-se desnecessário que o receituário médico seja firmado por profissional credenciado à rede pública de saúde, porquanto o médico particular igualmente possui capacidade técnica e condições para diagnosticar a doença do paciente, bem como receitar o tratamento mais indicado para o caso, precedente do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido, decisão interlocutória mantida. É como voto, senhor presidente. Pois não. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Inácio. Também, Excelência, acompanho o desembargador Tarcísio. Então, a Corte, por unanimidade, conheceu do recurso para desprovê-lo, mantendo a decisão agravada nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutores. Até breve. Até breve. Obrigado. Em seguida aqui, temos como pedido de preferência um processo sem sustentação oral, trata-se de um desembargo de declaração da relatoria do desembargador Tarcísio. É o número 6 da pauta do SAG, não é isso, desembargador? Então, como não há sustentação oral, a não ser que o desembargador Tarcísio queira fazer alguma coisa, eu vou só proclamar aqui o resultado. Foi votado por todos, então, os embargos de declaração conhecidos e providos para sanear os vícios. Tem efeitos infringentes, desembargador? Não me lembro, não, né? Não. Tem. Esse dele. Ai, tô no dele. O final é o seguinte, senhor presidente, a parte positiva. Embargos declaratórios conhecidos e providos. Acórdão integrado para julgar totalmente improcedente o recurso de apelação interposto pelo município de Juazeiro do Norte, condenando o referido ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte embargante, fixados na forma prevista nos parágrafos 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com majoração dos percentuais nos termos do artigo 85, parágrafo 11. Então, tem, senhor presidente. Infringencial, né? Com efeito infringencial nos termos do voto do eminente relator, devidamente esclarecido. Bom, então não há mais... Há processo? Há um, né, ainda? O 45 é uma apelação cível, número 023-1235-58, 2020, em que é autor Márcio Antônio Pinho Farias e autor, não, né? Você é apelante. É isso? Confira aí para mim, que aqui continua sem estar autuado certo. Apelante Márcio Antônio. Na verdade, vai ser Excelência, está aqui embaixo da declaração. É porque faltou ação, foi que foi errado. Não, é não, porque o PJ autua os embargos dentro da apelação, ele não altera. Mas é um embargos, né? São os embargos, o Márcio Antônio é o embargante. Então não tinha nem sustentação oral isso aqui. Então, embargos conhecidos e providos. Não é isso? É para dar provimento tão somente para sanar a omissão no sentido de manter a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas
comerciais, por ser o embargante beneficiário da justiça gratuita, mantendo-se inalterada demais termos do acordo embargado. Pois não. Eu dei provimento, mas esse foi o que ele pediu, né? Certo. Embargos conhecidos e providos nos termos do voto do eminente relator à unanimidade. Bom, agora vamos aqui para os processos extra-pauta. Eu tenho aí, eu coloquei 3 embargos extra-pauta. Eu não sei se os senhores tiveram acesso a esses processos. Tiveram? Os dois do PJE e um no SAG. O primeiro é do SAG. É o 0637902-90. Porque, como foi colocado no final de semana, eu não sei se... Mas não, sexta-feira. Voltei a votou, né? Não sei o desembargador está Desembargador Tarsílio também? Então, pronto. Suma das 8. Então, consta a unanimidade, conhece os embargos e nega provimento. E os outros? Esse aí, você anotou? O outro aqui é o 02114. Aliás, 0214359-51. Também embargos de declarações cíveis. Esse é o PJE. Também votaram ou não? Também. Né? Bom, então eu vou proclamar aqui apenas o resultado, inclusive mostrando que eu estou aqui nesses 2 últimos, seguindo já aquela recomendação da feitura da ementa pelo Conselho Nacional de Justiça. É interessante, fica bem claro. E o seguinte é o número 101, né? Também os embargos de porteira 32501. Município de Porteira, embargado de José Luciano Nascimento. Também foi votado isso aí? Foi? Pronto. O embargador Tarsílio votou. Então, todos têm a ver com todos são rejeitados exatamente pelas fundamentos, né, de não ter, de cumprir a súmula. Então, embargos, declaração conhecidos e rejeitados. A unanimidade. Então, como não há mais... Ah, é? Ele não travou, mas eu já tinha votado dele. PJ é o 101, mas era esse aqui. Certo. Mas tem um de Vossa Excelência aí, segundo ela está me informando. O voto é o 101 e o 100. Ó, inclusive o 100 eu não consigo nem visualizar. Não. São esses extra pauta, né? Não sei por que é que botaram 100 aí, 101. Mas o número 100 tem o voto do senhor. Desembargador Tarsílio. Não tem o desembargador Inácio. Pronto. Vi lá e voltei. Se o PJE não me aceitou. Certo. Agora, deixa eu ver aqui. Relatoria do desembargador Tarsílio. Tem um... Cadê? 97 é um embargo? É um conflito de competência. 97. Bom, conflito de competência, conhecido e acolhido para declarar competente juiz suscitado. Acompanhei também. Então, era o último extra pauta que tinha aqui. Então, vamos aos processos em pauta, né? O desembargador Inácio, um dele foi julgado. Não foi julgado aqui presencialmente, não. Bom, mas o que é certo é que os que não foram... Só teve um do desembargador Inácio que foi julgado presencialmente. Qual foi que foi retirado de pauta, desembargador?
Ah, é o quarto. Eu até tinha visto esse O processo. problema da intimação do INSS, não foi? Então, tirando esse aqui, né, que vai ser republicado, né, porque vai ter que fazer as intimações, é o número 4, apelação 0268366-33. Os demais do SAG, eu votei em todos. Desembargador Tacílio, acompanhou? Então, trocamos os resultados de acordo com os votos lançados nos votos provisórios. Desembargador Tacílio tem esse número 6, né? Que já foi julgado. Então, vamos aos processos meus de pauta no SAG. Então, um processo meu foi retirado de pauta aqui? Foi aquele... Sem que eu soubesse? Não, o senhor sabe, o senhor já despachou nele. Foi aquele que o advogado pediu a suspensão. Ah, tá certo. É um que o advogado pediu aí a suspensão e eu mandei ouvir o Estado, não é isso? Exatamente. Então, pronto. Os demais todos de acordo, né? Então, Então, no PJ é agora. no PJE. Não, no SAI só tinha um. Desculpe aí, eu não avisei que era o PJE, né? Então, o SAG tem um do desembargador Tacílio, que já foi julgado. Então, vamos ao PJE. Exato. Os meus do PJE, todos foram julgados? Não. Todos de acordo? De acordo. Então, proclamo o resultado de acordo com o voto do relator. Dos desembargador Inácio Cortez, também todos julgaram? Eu julguei todos eles, eu participei. Desembargador Tacílio, também? Também, só um tempo de vista, que é o... Já vim de vista, já estava na primeira parte. Então, os demais aqui estão proclamando de acordo com o voto do eminente relator. O desembargador Tacílio. O desembargador Tacílio tem alguns seus que eu não votei, porque Vossa Excelência não tinha lançado. O senhor não lancei, eu adiei, foram 3. Tiveram outros que eu acho que talvez... Que Vossa Excelência me disse, se eu fizer, eu vou falar, eu não vou. O 81. Só para dizer o que é aí. Tem aí? Tem só o resultado. Votou desmarcado. Ah, não, na verdade, nenhum dos dois. É um dos dois. Só diga aí do que é que se trata, que a gente... É porque não, talvez tenha sido... O mandado de segurança constitucional. O mandado de segurança é retirada de pauta de denúncia formulada em fatos impetrantes, interpretação de aplicação de dispositivos regimentais da Câmara Municipal. A Câmara Diretora tirou um processo que ela entendeu de pauta para a decisão do colegiado da Câmara, regimentalmente previsto. E o mandado de segurança foi um dos membros alegando que seria abuso de autoridade da direção da Câmara ter feito a retirada de processo dessa retirada de pauta. Então, a interpretação e aplicação de dispositivos regimentais da Câmara Municipal, classificados como de interna corporis, atos não sujeitos ao controle judicial, o tema 1120 do Supremo Tribunal Federal, tutela de urgência, requisitos necessários não preenchidos, inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, recurso conhecido e desprovido, sentença de primeiro grau mantida. Não, acompanha, Vossa Excelência, embargador. Só não entendeu? Não caracteriza nenhuma violação. Um ato legal, né? Tema de repercussão geral é o aplicação no 1120, eu acho que até juntei jurisprudência aqui. Embargador, os que não tiverem aqui, eu vou pedir para você fazer a mesma coisa. O 89, mas deve ser mais simples ainda, é um adicional de horas extras, mas 89. Não estava aqui. Perfeito. Também não. Constitucional Administrativo Civil, recurso de apelação das partes, ação de cobrança com obrigação de fazer, sentença de parcial procedência, servidora pública municipal, professora, recurso da autora, pleito de recebimento de remuneração de carga horária ampliada
a título de horas extraordinárias. Descabimento, artigo 77 e 78 da Lei Municipal. Recurso do município preliminar de prescrição das diferenças vencidas há mais de 5 anos do ajuizamento da ação. Não conhecimento desse ponto. A ausência de interesse recursal, alegação de não ocorrência de redução dos vencimentos da autora, improcedência de excesso remuneratório constatado em relação aos meses de novembro e dezembro de 2020, redução do valor da hora-aula nesse período, impossibilidade, princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tema 514 do Supremo Tribunal Federal, repercussão geral. Pedido de afastamento da obrigação de fazer determinada na sentença, viabilidade, determinação referente a evento futuro incerto, recurso da autora conhecido e desprovido, recurso do município parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida, sentença reformada em parte. O provimento do município é só com relação porque essa ampliação da carga horária é executada por ela. Então, ela vai receber de acordo com o que for trabalhando e não por eventos futuros, como o juiz na sentença determinou que ela já ficasse incorporada. Ela decorre de pro labore. Então, acompanha Vossa Excelência, desembargador Inácio. Então, recurso da autora conhecido e desprovido, né? Recurso do município parcialmente provido. Não é isso, desembargador? Sim, sim. Parcialmente conhecido, parcialmente provido. Só para eu poder proclamar corretamente. Ok. O 90, Vossa Excelência adiou? O 90, um minutinho. Gente... Adiei. Foi adiado, né? Eu adiei porque, apesar de eu ter colocado, como eu só liberei na quinta-feira à tarde, eu adiei. Só estou deixando até a quinta-feira pela manhã, que é o prazo de 48 horas que a gente tem para liberar. Apesar de ser uma coisa simples, mas... 93, Vossa Excelência adiou também? Adiei pelo mesmo motivo. Apesar de eu ter liberado o voto, mas como foi disponibilizado só na quinta-feira à tarde, eu também estou adiando para cumprir o horário regimental. Certo. E o 94? Não, adiado também. Foi adiado também. Pelo mesmo motivo. Então, os demais que não foram adiados foram votados à unanimidade. Não é isso? Já estão liberados para a próxima sessão. Ok. Na próxima sessão eu não verei, viu? A Rádio Desembargadora está retornando, né? Não foi entrar de férias, não. É porque eu tenho um compromisso inadiável no mesmo horário da sessão. Então, nesse caso, o voto visto é o desembargador Chimene já votou. Mas... Já votei. O voto visto é que ele pediu? Não, foi eu que pedi, aquele que o senhor votou. Sim. O Val lhe acompanhou. Eu apenas votei, não sou relator, Vossa Excelência pode trazer. Porque tem a lei de desembargador Fernando, ele me acompanha no essencial do voto. Que é a não possibilidade de transformação em sede recursal. Exatamente. Essa aí que é o ponto nodal. Com relação à determinação de manter a sentença... eu não, na verdade, eu estou me lembrando, eu não mandei, como Vossa Excelência mandou, anular a sentença para que ele proferisse outra, né, dessa forma, examinando esse problema da suspensão. Eu não concordei porque eu não tenho motivo para anular a decisão dele, porque a decisão dele foi feita corretamente. Eu estava estudando, eu estava analisando o voto das desembargadoras, né? O desembargador está sendo seco, para pegar um consenso. Exato. Na minha opinião, o mais importante é reconhecer a impossibilidade de transformar isso em integral. Bom, e aí eu sei que o desembargador já votou também, né? O desembargador Duval, está me acompanhando, foi. Aí vocês depois me dão um resultado aí. Qual? Sim, mas eu acompanhei o Inácio já, né? Mas é interessante, você aguarde que eu chegue, né? Exatamente como ele você já votou, né? Mas fique à vontade. Não há
em peso regimental para votar, porque eu estou aqui. Talvez aquele que é do colegiado extensivo poderia até aguardar, né? Isso aí. Vocês vão deixar tudo para você votar. É. Melhor. É. Porque aí a Câmara está reunida. Aí vê aí como é que faz aí. Mas tudo bem. A questão é porque quem primeiro levantou o problema fui eu. Aí o desembargador Tarcísio pediu vista em razão. Foi. Aí, mas se quiserem votar para terminar logo, podem votar também. Não tem problema, não. Vocês fazem aí como acharem. Não, calma. Então, você faz aí como achar melhor, porque o importante é que a gente daqui para frente siga, né? Que é um entendimento geral para aquele tipo de processo. Bom, então, tem algum assunto que queiram tratar? Alguma comunicação? Não, né? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.